Tem gente que sonha em ser médica, advogada, engenheira. Eu só queria pagar meus boletos e de quebra fazer umas crianças rirem no caminho. Meu nome é Giovana, tenho 26 anos, sou da zona norte de São Paulo, ali entre Tucuruvi e o Terminal Santana, e trabalho vestida de dinossauro, sereia, cachorro falante e até de sorvete dançante. Sim, eu sou animadora de festas infantis, com muito orgulho, inclusive. Não era o plano quando saí da escola. Na real, nem plano tinha. Já fui de tudo um pouco. Atendente de padaria, entregadora de panfleto, vendedora de loja de bijuteria no centro, recepcionista de pet shop e até garçonete em balada LGBT. Mas foi só quando uma amiga me chamou de última hora para cobrir uma festa no lugar dela, vestida de polvo roxo com olhos arregalados, que eu descobri o dom. E não tô exagerando. Parece que naquele dia, mesmo com calor de 40 graus e o tentáculo da fantasia caindo no meio da dança, eu me encontrei. E olha, não é fácil. Já tentou dançar aquela música infantil animada, cheia de coreografia, com uma cabeça de espuma de 5 quilos equilibrada no topo da sua alma suada, e 30 crianças gritando, "Ela é de mentira?" Pois é, tem que ter fibra, tem que ter coluna, tem que ter vocação. E um pouco de loucura também. Minha mãe finge que não sabe com o que eu trabalho. Quando alguém pergunta, ela diz que sou artista performática, como se eu declamasse poesia em museu conceitual. Já meu pai, que vive no interior com a segunda esposa e 3 cachorros, outro dia me perguntou se esse negócio de se fantasiar dava para viver. Dá, pai. Dá para sobreviver com dignidade e 2 boletos vencidos, o que, convenhamos, já é um baita feito. Apesar do calor, do cheiro de pipoca velha, da criança que chora porque o confete voou no olho, do zíper da fantasia que enrosca no cabelo da nuca e da música eletrônica infantil que se repete igual vinil riscado. Tem algo mágico nesse trabalho. É quando a menininha mais tímida da festa sorri porque você fez um passinho idiota. Ou quando uma criança te abraça e diz baixinho, "Obrigada, senhora sereia." Nessas horas, você esquece do peso da fantasia, da falta de ar, da saudade de um salário fixo e pensa, até que vale a pena. Moro com a minha tia Zuleide, a rainha do bingo da igreja, do miojo com sardinha e das fofocas do grupo da família. O apartamento é pequeno, tem cheiro de amaciante forte e barulho de ventilador girando torto, mas é um lar. Eu ocupo o quarto dos fundos, onde mal cabe a cama e um cabideiro com as fantasias penduradas. Tô tentando juntar dinheiro para alugar um cantinho só meu, mas às vezes parece que esse canto vai ser só uma almofada a mais na sala. E tudo bem, minha rotina é isso aí. Carregar fantasia no metrô, animar festa em play de prédio ou salão alugado, ouvir gritos, limpar meleca e lágrima e voltar para casa com purpurina até na virilha. Glamour zero, mas alegria? Bastante. E sinceridade, viu? Porque as crianças não mentem. Se você tá engraçada, elas riem. Se tá sem graça, viram as costas. É um teste de autoestima diário. Naquele sábado, entre confetes espalhados pelo chão e balões estourando no fundo, eu senti que alguma coisa fora do roteiro estava prestes a acontecer. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fugindo da ideia. Eu estava esperando. O sol parecia castigar São Paulo com uma raiva especial naquele sábado. Eu tinha dormido apenas 3 horas porque, na noite anterior, precisei lavar à mão a fantasia de unicórnio arco-íris, que voltou do último aluguel, parecendo que atravessou o deserto no lombo de um camelo elétrico. Pendurei no box, sequei com um secador de cabelo e fui dormir com o barulho do motor na cabeça. Acordei um caco, com olheira de panda, e a sensação de que meu corpo tinha sido atropelado por um trenzinho da alegria. Mesmo assim, levantei, tomei um gole de café requentado, ajeitei o zíper da mala de rodinhas e peguei metrô, ônibus e ainda encarei uma bela ladeira até o salão de festas no Morumbi. O lugar era daqueles salões que mais parecem espaço de casamento. Recepcionista de luva branca, parede de balões orgânicos, e docinho com flor comestível por cima. Entrei pelos fundos, com meu crachá pendurado no pescoço,
e um sorriso que dizia: tudo sob controle. Mesmo que nada estivesse. Me enfiaram no camarim, que na verdade era o depósito de lembrancinhas, e comecei a me transformar. Meias coloridas, vestido cintilante, cabeça de unicórnio que mais parecia um capacete de astronauta de contos de fadas. Quando as músicas infantis começaram a tocar no salão, meu corpo automaticamente entrou no modo animação. Um passinho para lá, um giro, um rebolado sutil. E pronto, eu era a estrela das crianças. Corri, brinquei, pulei no ritmo das músicas, fiz dancinhas de TikTok com meninas de 8 anos, até uma criança de franja me perguntar se unicórnios também faziam xixi com glitter. Na terceira volta pelo salão, entre um parabéns animado e outro, foi que eu vi ela, encostada perto da mesa do bolo, segurando um copo, rindo com os olhos. A primeira coisa que pensei foi que ela não parecia ser mãe de ninguém. A segunda foi que aquele sorriso, meio contido e meio curioso, tinha algo de familiar, de bonito sem esforço. Ela vestia uma camisa preta com as mangas dobradas até o cotovelo, calça jeans escura e um tênis que parecia limpo demais para alguém que pisa em São Paulo. Tentei disfarçar, mas continuei sentindo o olhar dela me seguir por mais umas 3 músicas. E não era aquele olhar, que engraçado essa moça fantasiada. Era um olhar calmo, profundo, do tipo que vê além da espuma colorida. No fim da festa, exausta e com o chifre da fantasia torto, fui pro depósito tirar a fantasia suada. Tava tentando soltar o zíper das costas, sem arrancar cabelo no processo, quando ouvi uma batidinha leve na porta. Com licença, é a animadora que tá aí? A voz dela do outro lado era suave, quase risonha. Abri só uma fresta e botei o rosto suado pra fora. Sou eu. Tá querendo contratar o unicórnio para eventos corporativos? Brinquei, tentando parecer tranquila. Ela riu com um canto da boca. Não, só queria dizer que você foi maravilhosa. As crianças amaram. Eu também. E aí ela sorriu com uma sinceridade tão desarmada que me desmontou mais do que a fantasia. Obrigada de verdade, respondi, com a voz meio embargada e o coração num lugar estranho do peito. Você é amiga da Carla, né? Ela confirmou com a cabeça, dizendo que tinha vindo ajudar na organização e que adorou ver alguém levar alegria daquele jeito. É raro ver gente que faz com tanto carinho. E foi só isso. Ela se despediu com um "até a próxima" e foi embora. E eu fiquei ali, com metade do corpo ainda dentro do macacão, sorrindo feito boba, sentindo que talvez, só talvez, aquela festa tivesse rendido mais do que confete e cachê. 2 dias depois da festa da Helena, eu ainda estava achando confete nos cantos mais improváveis da minha vida. Dentro do tênis, no fundo da mochila e até na xícara onde eu tomava café requentado. Sentada na beira da cama, encarando o dilema existencial entre almoçar arroz com ovo ou só o ovo mesmo, ouvi o celular vibrar. Uma mensagem no WhatsApp, número desconhecido. Cliquei, meio sem ânimo, e quase deixei o celular cair no chão quando vi a foto de perfil. Era ela, Vitória. Camisa preta, aquele sorriso de canto, o mesmo olhar da festa. A mensagem era direta, quase formal. Oi, tudo bem? Aqui é a Vitória, amiga da Carla. Acho que ela comentou com você que eu entraria em contato. Você estaria disponível para animar outra festa neste fim de semana? Eu congelei por uns segundos, tentando lembrar se a Carla realmente tinha dito algo ou se era só uma desculpa elegante para puxar assunto. Mas trabalho é trabalho. E meu coração já estava acelerado demais para racionalizar qualquer coisa. Respirei fundo, me recompondo do susto bom, e respondi num tom profissional fingido. Oi, Vitória. Claro que tô disponível. Pode me passar os detalhes? Ela mandou tudo rapidinho. Festa de condomínio na Zona Norte. Filho da Carla de novo. Tema livre. Personagem à minha escolha. E aí, como quem solta sem querer, completou com um "Ela adorou o seu trabalho. E eu também. Foi inevitável pensar em você." Eu reli essa frase umas 4 vezes.
Fiquei encarando o celular como se ele fosse me dizer se aquilo era só gentileza ou se tinha um subtexto escondido no meio. Sorri, suspirei e respondi com algo genérico o suficiente para não me entregar, mas sincero o bastante para manter o laço. Fico muito feliz que tenham gostado. Vai ser um prazer animar de novo. No sábado, fui até o tal salão do prédio, dessa vez vestida de panda astronauta. Sim, isso existe. E sim, o capacete embaça mais do que óculos em dia de chuva. Cheguei mais cedo, como sempre, e fui direto me arrumar no vestiário improvisado. A festa era menor, com bolo torto e bexigas prateadas presas com durex torto também, mas tinha algo mais acolhedor no ar. E lá estava ela, encostada perto da mesa dos salgadinhos, de camiseta branca e cabelos soltos, rindo de alguma coisa que a Carla dizia. Quando me viu, seus olhos brilharam. Não estou romantizando. Eles realmente brilharam. Ela veio na minha direção, devagar, como se não quisesse parecer apressada, e disse: "Você chegou." A Carla estava ansiosa. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela completou: "Quer ajuda com a fantasia?" Entreguei o capacete do panda como quem entrega o próprio coração e respondi: "Quero sim." Durante a festa fiz tudo que estava no script e mais um pouco. Dancei, brinquei, inventei uma história sobre um panda vindo da lua e até dei autógrafo em papel de bala. Mas a verdade é que por mais que eu estivesse cercada de crianças barulhentas e música infantil remixada, era só quando eu virava para ela que o mundo dava uma leve pausa. Aqueles segundos em que nossos olhos se encontravam, no meio da bagunça, pareciam durar mais do que qualquer música. Quando tudo terminou, me sentei perto da caixa de som para recuperar o fôlego e tirar o macacão, ainda com as bochechas vermelhas do calor abafado. E foi ela quem veio com 2 copos d'água, estendendo um para mim com aquele mesmo sorriso calmo da outra vez. "Como você vai para casa? Tá de carro? Se não tiver, posso te levar. Se quiser", disse no tom mais natural do mundo. Fiz charme, tentando disfarçar a felicidade interna. Só se carregar a cabeça do panda de novo. Ela riu e aceitou o desafio. Fomos em silêncio até o carro, um silêncio que não incomodava, pelo contrário, parecia cuidado. E eu ali, entre as luzes da rua e o som baixo do rádio, me perguntava se estava sonhando ou só começando a acordar para uma história que ainda não tinha nome. O carro da Vitória era limpo demais para alguém que vive em São Paulo. Sério, nem um grão de areia no tapete, nem cheiro de fast food antigo no banco de trás. Só couro, música ambiente suave e aquele silêncio que mais parecia abraço. Ela dirigia com uma mão só, e com a outra segurava o capacete do panda no colo como se fosse uma relíquia de museu. Eu fui quieta a maior parte do trajeto, ainda com glitter grudado na sobrancelha e o corpo reclamando de exaustão. Mas havia algo na presença dela que me fazia esquecer até das dores nas canelas. "A Carla disse que você já faz isso há bastante tempo", ela comentou, com os olhos ainda na rua. Concordei com "desde os 19. E contei que tudo começou como um bico para juntar dinheiro, mas acabou virando uma escolha meio por acidente, meio por paixão. Falei da primeira vez em que vesti uma fantasia. Um polvo roxo que tinha um tentáculo frouxo que balançava como se tivesse vida própria. E de como, mesmo toda atrapalhada, eu fiz uma criança rir, e nunca mais consegui parar. Acho que hoje em dia sou mais personagem do que gente. Brinquei, meio rindo, meio abrindo uma frestinha da minha alma. Ela riu também e disse: "Acho que é o contrário. Nunca vi uma personagem tão humana quanto você." Fiquei em silêncio com aquele elogio, meio sem saber onde guardar. Quando ela estacionou em frente à pequena empresa onde eu deixava as fantasias, hesitamos alguns segundos antes de sair do carro. A noite lá fora parecia desacelerada, como se o tempo também estivesse curioso com a gente. "Você quer subir?" "Só para deixar a cabeça do panda lá dentro", eu disse, tentando soar casual. "Claro, mas só se você prometer que a gente vai sair de lá sem nenhuma fantasia", respondeu com um sorriso que desarmava qualquer pose. Subimos juntas. O espaço era simples. Prateleiras com fantasias penduradas,
cheirinho de espuma e cola quente no ar. Uma mesinha de MDF com glitter grudado nas bordas. Mostrei o unicórnio que estava sempre caindo, o jacaré que nunca parava em pé, e até uma peruca que já tinha passado por mais festas do que eu. Vitória ouvia tudo com atenção de quem estava descobrindo um mundo novo. Perguntava, tocava os tecidos com cuidado e me olhava como se cada detalhe que eu contava fosse parte de algo maior. Em algum momento, ela perguntou se eu já tinha pensado em fazer outra coisa. Respondi que sim, claro, mas que nenhuma outra coisa me fazia sentir do jeito que eu me sentia ali, suada, cansada, mas inteira. É como se eu carregasse um pedaço de mim em cada fantasia. Confessei, surpresa comigo mesma pela sinceridade. Ela assentiu e disse: "Você leva alegria para os outros. Talvez só precise começar a levar um pouco para você também." Aquela frase bateu fundo. Eu nem sou do tipo que se emociona fácil. Mas naquela noite, naquele canto de mundo coberto de espuma e purpurina, algo dentro de mim se abriu. E quando ela se despediu, já na porta, com as mãos ainda cheirando a tecido lavado, perguntou se podia pedir por mim de novo se surgisse outra festa. E com um sorriso tímido, perguntou também se podíamos nos ver em algum lugar que não tivesse crianças, fantasias ou bexigas ao fundo. "Podemos", eu disse, "mas aviso que sem fantasia eu cobro caro." Ela riu e respondeu: "Pago em suco e conversa boa." E quando desceu as escadas com aquele mesmo cuidado de antes, segurando o capacete do panda como se fosse um segredo nosso, eu fiquei parada ali, entre cabides coloridos e histórias que eu nem sabia que estava pronta para viver. A gente combinou de se ver num café escondido entre prédios baixos e árvores altas, daqueles que parecem viver fora do ritmo acelerado da cidade. Escolhi a mesa perto da janela, pedi um suco de caju e fiquei fingindo que lia o cardápio enquanto contava os minutos como se fosse chamada de bingo. Quando a Vitória chegou, de camiseta cinza e calça jeans escura, sem fantasia, sem música infantil de fundo, ela parecia ainda mais nítida do que na minha memória. E olha que eu vinha revendo o sorriso dela em looping desde a festa. "Você chegou primeiro", ela disse, e eu respondi que precisava garantir que nenhuma criança me reconhecesse sem a cabeça de pelúcia. Ela riu alto, daquele jeito que eu já começava a identificar como meu som preferido. A conversa fluiu como se a gente tivesse ensaiado por meses. Ela me contou que trabalhava com seguros, mas que odiava o formalismo das reuniões, que sonhava em largar tudo e fazer algo mais leve, embora ainda não soubesse o quê. Eu contei sobre meu curso trancado de design, sobre a vez que quase desmaiei vestida de minhoca num evento da prefeitura, sobre a clientela que me pagava com salgado e sorriso. E ela ouviu tudo com aquele olhar de quem tá vendo mais do que a história contada. Em um momento, ela me perguntou se eu gostava mesmo do que fazia, e eu disse que sim, mas que às vezes parecia estar num mundo de espuma, enquanto o resto do mundo andava com pressa para virar adulto. Confessei que meu maior sonho era abrir minha própria empresa de animação, com personagens originais, cursos para formar outros animadores, agenda cheia por indicação e, quem sabe um dia, um espaço só meu para fazer tudo isso acontecer, sem precisar ficar mendigando tomada em salão alugado. Ela ouviu, balançou a cabeça devagar e disse, com uma firmeza doce: "Você já tem tudo o que precisa. Só falta se colocar na frente do próprio palco." Fiquei com aquela frase martelando por dentro enquanto ela pagava a conta e perguntava meu endereço. Na saída, São Paulo estava menos barulhenta do que de costume, como se estivesse tirando o chapéu para nossa tarde. Ela me deixou em casa com um abraço demorado, do tipo que dissolve qualquer pressa. E quando o carro virou a esquina e eu fiquei ali na calçada, percebi que tinha um sorriso no rosto, que não vinha de nenhuma fantasia. Era só meu. Naquela noite, deitei na cama com cheiro de café na roupa e uma vontade estranha de que o dia seguinte trouxesse só o suficiente para eu continuar me aproximando dela. E quando o celular vibrou, minutos antes de eu dormir, com uma mensagem dizendo: "Aceita um repeteco daquele suco de caju?", eu soube que aquilo não era mais só um acaso simpático. Era o início de alguma coisa que já vinha crescendo em silêncio,
feito confete que se espalha sem pedir licença. Dessa vez não teve café artesanal nem suco com guardanapo dobrado. Teve uma padaria 24 horas com balcão de fórmica meio gasto, suco de laranja da máquina e misto quente feito na chapa, com o queijo escapando pelas beiradas. E mesmo assim, foi um dos encontros mais bonitos que eu já vivi. A gente caminhou juntas até lá, depois de uma volta sem pressa por uma rua tranquila da zona oeste. Aquelas calçadas cheias de raízes que fazem o chão parecer vivo. Vitória falava pouco, mas cada palavra parecia escolhida com cuidado, como quem não quer atropelar o silêncio que também diz. Sentamos num banco de praça em frente à padaria, copos de plástico nas mãos e o mundo desacelerado ao redor, como se só a gente estivesse ali. Ela me contou da infância no interior, das apresentações de escola onde sempre esquecia a fala, da vez em que caiu do palco vestida de planta, e eu ri tanto que derramei suco na calça. Rebati com minhas histórias de festa. A primeira fantasia, que era um polvo de 7 tentáculos porque um deles caiu antes da estreia. A criança que me perguntou se eu era casada com o Bob Esponja. O tio do buffet, que sempre tenta paquerar todo mundo fantasiado, achando que espuma atrai amor. Ela riu alto, jogou a cabeça para trás e me olhou por uns segundos a mais do que o necessário. E foi ali, naquela praça com lâmpada tremelicando, que o tempo parou do jeito certo. Vitória colocou o copo no chão com calma, virou o corpo inteiro na minha direção e disse: "Você é diferente." Eu tentei fingir leveza. Perguntei: "Diferente como?" Mas minha voz saiu mais baixa do que eu queria. "Diferente de todo mundo que eu conheci tentando ser igual." Ela respondeu. E no silêncio que veio depois, o coração acelerado parecia tocar um tambor dentro do peito. Ela se aproximou devagar, como se estivesse atravessando um campo desconhecido. E eu fiquei ali, imóvel, deixando acontecer. Nossos rostos estavam tão perto que eu senti o cheiro cítrico do suco no hálito dela, e o beijo veio sem aviso nem pressa. Calmo, respeitoso, com aquele calor bom de descoberta que não precisa se explicar. Não teve trilha sonora nem firula romântica, só 2 mundos se tocando pela primeira vez com a sensação de que já se conheciam. Quando nos afastamos, ficamos sorrindo feito bobas, e ela perguntou: "Tá tudo bem?" Eu respondi: "Tá melhor do que eu imaginei que poderia ficar." O caminho de volta foi silencioso, mas não havia nada faltando. Ela me deixou na porta de casa e me deu um último olhar antes de partir, daqueles que carregam uma promessa sem precisar de palavras. Subi para o meu quarto com as pernas meio bambas, encostei na porta fechada e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo não me senti fantasiada. Me senti inteira. E mesmo que eu ainda tivesse glitter grudado na nuca e bolhas nos pés, dentro de mim algo brilhava com mais força do que qualquer fantasia colorida. O começo de algo real. Na terça à noite, quando o celular vibrou com uma nova notificação, eu já estava esperando por ela, mesmo sem admitir. Era uma mensagem curta, daquelas que parecem simples, mas vêm carregadas de intenções boas. "Topa repetir aquele suco de caju?" Sorri para a tela como quem sorri para uma lembrança boa, e respondi com um "só se vier com o mesmo sorriso da última vez." Meia hora depois, estávamos caminhando lado a lado por uma rua tranquila da Zona Oeste, sem pressa, sem roteiro, como quem só queria gastar tempo uma com a outra. Vitória usava uma blusa larga de manga dobrada, calça jeans clara e tênis já meio gasto. Mas nada nela era desleixado. Tudo parecia propositalmente leve. Eu ainda estava com resquício de glitter nos braços, e aquele cheiro de sabão de coco que grudava nas fantasias recém-lavadas, mas ao lado dela, até minha exaustão parecia mais bonita. Paramos numa padaria 24 horas diferente da primeira. Pegamos 2 sucos, dessa vez de maracujá, e um pacote de pão de queijo que dividimos em silêncio num banco de praça. O mundo parecia longe. Ela me contou da adolescência, das vezes em que precisou esconder quem era para não perder amizades, da solidão que dava mesmo com todo mundo por perto. E eu, sem pensar demais, confessei que durante muito tempo também vivi me escondendo. Não só dos outros, mas de mim, que só quando me vesti de personagem é que comecei a encontrar a Giovanna de verdade.
Ela segurou minha mão sem dizer nada, com o polegar fazendo um carinho de leve, como se dissesse: "Tô aqui." A conversa ficou mais espaçada, não por falta de assunto, mas porque o silêncio entre nós parecia cada vez mais confortável. Em um momento, ela olhou para o céu, apontou uma estrela solitária e disse: "Parece a gente, né? No meio desse monte de luz artificial, mas ali, firme." Eu ri sem jeito porque essas coisas me desmontam. Encostei a cabeça no ombro dela e ficamos assim, olhando para o céu de São Paulo como se fosse o melhor céu do mundo. E foi ali, naquela madrugada quase esquecida pela cidade, que eu entendi que algumas histórias não precisam de grandes reviravoltas para serem profundas. Às vezes, elas acontecem mesmo nos detalhes, no suco dividido, no banco de praça, no silêncio bem acompanhado. Quando ela me deixou em casa naquela noite, com um beijo na testa e um "dorme bem, panda", eu fiquei parada na porta por longos minutos, sentindo que o peito estava cheio de alguma coisa nova. Não era paixão repentina, nem euforia de começo. Era uma sensação de enraizamento, de pertencimento delicado, de que finalmente alguém estava me vendo inteira, sem a cabeça de espuma, sem o figurino, sem roteiro. Só eu. E pela primeira vez, isso parecia ser suficiente. Na quinta-feira de manhã, enquanto eu organizava as fantasias na prateleira do depósito e me atrapalhava com um zíper emperrado na cabeça do dinossauro, o celular vibrou no bolso do short de elástico. Era uma mensagem da Vitória, com um convite que começou com "Precisamos conversar" e terminou com o endereço de uma cafeteria novinha, dessas com parede de tijolinho aparente, luminária pendente e cheiro de bolo no forno. Cheguei antes, como de costume, pedi o mesmo suco de caju de sempre e fiquei observando o reflexo do sol batendo no vidro da vitrine, tentando entender se aquele "precisamos conversar" era o prenúncio de um fim ou o começo de alguma mudança. Quando ela chegou, estava com uma camisa azul clara dobrada até os cotovelos, calça de alfaiataria e uma expressão que misturava cansaço com ternura. Sentei mais reta na cadeira sem saber se me preparava para uma notícia boa ou ruim, mas ela me desmontou logo no início, dizendo com aquele jeitinho de quem prefere doçura à pressa: "Você tá diferente, mais luminosa." Eu brinquei que era culpa do glitter que insiste em não sair da pele, e ela riu, mas logo ficou séria de novo. Contou que tinha sido promovida, que agora seria responsável por abrir uma filial da empresa de seguros em Campinas, que era uma chance incrível, mas que também era assustador. Disse que, sem pensar duas vezes, eu tinha sido a primeira pessoa que veio à cabeça quando recebeu a notícia. Aquilo me pegou de um jeito inesperado, não só por ela ter pensado em mim, mas pelo fato de que, naquele mesmo dia, eu também tinha novidade. Respirei fundo e contei que finalmente tinha tomado coragem de pegar um empréstimo pequeno, mas honesto, para tirar meu sonho do papel. Uma microempresa de animação infantil, com fantasias originais, equipe própria, contrato digital e, quem sabe, uma sede de verdade até o fim do ano. Ela sorriu com os olhos e segurou minha mão por cima da mesa como se selasse um pacto silencioso. "Você merece tudo isso, Giovanna. Eu tenho orgulho de você." Ficamos ali, dividindo um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate como se fosse sobremesa de casamento improvisado, e eu me peguei pensando que, independentemente de onde a gente fosse parar, aquela tarde já era um marco. Quando saímos da cafeteria, ela me puxou levemente para o canto da rua, encostou a testa na minha e disse: "Faz tempo que eu quero repetir isso." E me beijou com calma, com profundidade, com aquele cuidado que só tem quem presta atenção, até no que a gente não diz. E quando nos afastamos, ela olhou nos meus olhos e falou baixinho: "Você tem gosto de suco de caju." Eu ri, meio sem ar, e respondi: "Então guarda bem, porque esse sabor não sai fácil." Voltamos andando devagar, as mãos se tocando de leve, como se o futuro já estivesse se desenhando ali, sem manual, sem pressa, mas com a firmeza de quem sabe exatamente o que quer construir. Durante as semanas que se seguiram, o tempo parecia dividido em antes e depois daquelas conversas que a gente teve no café, como se tudo que veio antes fosse ensaio e agora, enfim, o espetáculo tivesse começado, sem plateia, sem roteiro, só a gente.
Vitória começou a fazer viagens bate-volta para Campinas, organizando os primeiros passos da nova filial, enquanto eu mergulhava de cabeça nos preparativos da minha empresa. Reuniões com costureiras, compra de materiais, reformulação das fantasias antigas e um logo improvisado desenhado por mim mesma numa madrugada de insônia e coragem. A gente tentava se ver sempre que possível, encaixando nossos horários como quem monta um quebra-cabeça com peças emprestadas. Às vezes, era só um café rápido no meio da tarde. Outras vezes, um jantar tardio em casa, com miojo e pão de alho. Mas o que me marcava não era o tempo. Era a forma como ela sempre fazia parecer que aquele pequeno momento era inteiro. E foi assim, no meio dessa construção silenciosa, que o primeiro ruído apareceu. Numa sexta-feira à noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que não ia conseguir vir, que o dia tinha sido puxado demais. Eu respondi com um "tudo bem, descansa", mas fiquei com aquele peso no peito que a gente tenta fingir que não é nada. No sábado, fui animar uma festa grande num buffet de Moema, vestida de abelha robótica. Não me pergunte. E mesmo rodeada de gritos, músicas e confete, senti o silêncio dela fazendo falta. Quando cheguei em casa, tarde, exausta, encontrei uma mensagem dela. "Tô sentindo sua falta, mas tô com medo. Medo de tudo isso desandar." Li e reli aquela frase, e em vez de responder na hora, liguei. Ela atendeu com a voz baixa, aquele tipo de silêncio que já vem embargado. "Eu também tô com medo", eu disse. "Mas não é medo de você. É medo de perder o que nem tive tempo de viver por inteiro." Ficamos alguns segundos quietas, só ouvindo nossa respiração. E então ela disse: "Será que a gente consegue segurar isso mesmo com a distância? O cansaço, a vida batendo na porta?" Respirei fundo e falei o que vinha amadurecendo dentro de mim desde o primeiro dia em que ela segurou o capacete do panda com cuidado. "Eu não sei o que vai ser, mas sei o que eu quero que seja. E eu quero que seja com você." Ela não disse nada, mas o silêncio que veio depois foi o mais cheio de sentido que a gente já dividiu. Porque às vezes, o amor não precisa de promessas. Ele só precisa de presença. E mesmo com todos os medos, mesmo com todas as incertezas, naquele momento, eu soube. A gente estava tentando. E só isso já fazia valer a pena. 2 anos se passaram desde aquele primeiro suco de caju dividido numa praça qualquer. E ainda hoje me pego lembrando da forma como Vitória segurava o copo. Com cuidado, como se ali tivesse algo mais precioso do que só bebida. Muita coisa mudou desde então. A filial em Campinas prosperou, e ela, depois de meses se equilibrando entre 2 cidades e 2 fôlegos, conseguiu negociar uma carga híbrida que permitiu que ela ficasse mais tempo em São Paulo. Já a minha empresa, que começou com fantasias remendadas e planilhas mal feitas. Agora tem nome registrado, site, figurino próprio e até uma equipe pequena, mas afiada. O nome? Encanta. Simples assim, porque no fim das contas é isso que eu sempre quis fazer: encantar. A gente mora juntas há pouco mais de 1 ano num apartamento com varanda estreita, mas iluminada, onde couberam 2 cadeiras coloridas, uma samambaia insistente e nossos silêncios bem resolvidos. As manhãs são barulhentas, com café sendo passado e lista de tarefas rolando no celular. Mas os domingos ainda são nossos, com pão de queijo, pijama o dia todo e conversas que vão de política a qual personagem infantil combina mais com qual signo. Nem tudo foi fácil. Tivemos dias de desencontro, semanas em que quase não nos víamos. Um momento em que pensei em desistir de tudo quando a clientela caiu e o aluguel apertou. E ela, mesmo cheia de planilhas e cobranças do trabalho, olhou para mim e disse: "Você ainda é a mesma mulher que fez uma criança sorrir vestida de polvo. Isso nunca vai ser pouco." E não foi. Sobrevivemos às incertezas, aos medos, à adaptação de 2 rotinas que pareciam girar em direções opostas. E no meio disso tudo, construímos algo nosso. Hoje, encontrar purpurina na roupa de cama é rotina, e ela jura que já se acostumou. Às vezes, quando chego cansada de um sábado cheio de festas, ainda escuto ela dizer com aquele tom carinhoso que sempre me desmonta:
Cadê meu abraço de panda? E eu vou com a fantasia e tudo tropeçando nas patas, só pra vê-la rir como da primeira vez. Porque no fim, o amor que a gente construiu não veio com manual de instruções, nem com grandes promessas. Veio em passos pequenos, em toques simples, em olhares demorados e escolhas diárias. E toda vez que eu olho pra ela, rindo de alguma piada interna ou distraída, organizando as bolachas por cor no armário, eu tenho certeza de que valeu a pena cada zíper emperrado, cada confete grudado, cada dúvida que a gente enfrentou juntas. Porque o amor, o nosso amor, não é feito de grandes espetáculos. Ele é feito de presença, de partilha, de coragem de continuar mesmo quando a fantasia pesa. E se alguém me perguntar qual foi o meu melhor papel, eu respondo sem pensar. Foi ter tirado a fantasia e, ainda assim, ter sido escolhida por quem me viu de verdade. E você? Já teve que tirar a própria fantasia para ser vista de verdade por alguém, ou já se apaixonou por alguém que apareceu no meio da sua rotina caótica e mudou tudo? Conta aqui nos comentários. E se essa história te emocionou, te arrancou um sorriso, ou te lembrou de alguém especial, deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa acreditar que o amor, mesmo entre confetes, fantasias e dias difíceis, pode sim ser leve, verdadeiro e durar. E se quiser apoiar esse trabalho, deixa um valeu demais ou se torna membro do canal. Cada apoio nos ajuda a continuar contando histórias como essa, feitas com afeto, cuidado e a certeza de que o amor sempre encontra um jeito. Até a próxima história.